Está neste jornal Ricardo Jorge Pinto, comentador da IRTP, nos estúdios de Lisboa. Ricardo, boa noite. Olá, Como é boa que noite. Cavaco Silva estará a olhar para tudo isto? Certamente com preocupação e também com um especial cuidado para que, em primeiro lugar, sejam mantidas todas as condições de legalidade e de constitucionalidade. Sabemos quão isso é precioso para o Presidente da República e, em segundo lugar, também atento àquilo que são equilíbrios de forças e, sobretudo, capacidade de negociação entre as várias partes. Certamente que Cavaco Silva não tomará nenhuma decisão sem ouvir os partidos políticos, isso é das normas constitucionais, é aquilo que lhe compete fazer. Há quem diga até que ele já o deveria ter feito, em vez de ter apenas chamado Pedro Passos Coelho e depois, isoladamente, mais tarde, António Costa, deveria ter começado por essa consulta, mas parece-me que Cavaco Silva quis, em primeiro lugar, dar alguma velocidade ao processo negocial e depois, quando esbarrou contra a constatação de que António Costa teria eventualmente outros planos, preferiu ouvi-lo, deixar que agora houvesse este período de negociação e depois aí sim ouvir sequencialmente todos os partidos para que depois possa encontrar a melhor solução para dar posse a um primeiro-ministro que neste momento, por aquilo que está em cima da mesa, poderá ser ou António Costa com o apoio dos partidos à esquerda, do Bloco de Esquerda e da CDU, ou Pedro Passos Coelho com o apoio de António Costa. E serão esses dois cenários que, de alguma maneira, neste momento, poderão resumir aquelas que são as opções que Cavaco Silva terá que tomar no momento em que, como eu disse, tiver auscultado todos os partidos com assento parlamentar. Ricardo, o que é que vai ser determinante para que a escolha caia num ou no outro lado? Pois, essa questão é uma questão a que eu tenho dificuldade de responder, ou melhor, tenho duas respostas possíveis. A primeira resposta advém daquela que foi a declaração que Cavaco Silva fez no dia 6 de outubro, logo a seguir às eleições. Dizia Cavaco Silva que queria dar posse a um governo com uma maioria estável no Parlamento. Ora, assim sendo, Cavaco Silva ficará inclinado a tomar a opção daquele que lhe garantir que no Parlamento tem um número suficiente de deputados para assegurar a governabilidade das medidas que forem apresentadas ao longo da legislatura. E aí, por exemplo, poderá ser António Costa com as garantias do apoio do Partido Comunista, da CDU e do Bloco de Esquerda. Mas há outra possibilidade, há a possibilidade de, nessa mesma declaração, tendo Cavaco Silva dito que quer que esse governo seja absolutamente leal àquilo que são tratados orçamentais europeus, a pertença de Portugal à União Europeia, à NATO, e olhando para os programas eleitorais do Bloco de Esquerda e da CDU, considerar que essa proposta que eventualmente António Costa lhe apresente não cumpre esses requisitos e então preferir dar posse a Pedro Passos Coelho, mesmo sabendo que ele não tem as tais condições de governabilidade com a maioria parlamentar que Cavaco Silva pedia. E, portanto, a minha dúvida é essa. A minha dúvida é não saber o que é que pesará mais neste momento na avaliação que Cavaco Silva está a fazer. A estabilidade parlamentar ou então as condições essenciais que ele considera serem necessárias e que não estarão plasmadas no programa político de dois dos partidos que eventualmente podem conduzir a uma solução de governo à esquerda. Ricardo, aquilo que a esta hora estará a acontecer no Largo do Rato será um debate à volta de um documento com algumas medidas, a maioria das quais do programa eleitoral do Partido Socialista e com vista à possibilidade de acordos futuros se a coligação liderar o governo. É esta a expectativa que temos em relação a esse encontro. Será exatamente assim? Como podemos ler tudo isto quando, no mesmo dia em que António Costa disse que à esquerda tudo pode ainda acontecer também? Pois, por isso mesmo é que eu há pouco colocava aqueles dois cenários e não o outro terceiro, aquele que há uma semana seria o mais provável, que era o cenário de haver um governo liderado por Pedro Passos Coelho, com Paulo Portas como vice-primeiro-ministro e depois com o apoio parlamentar do Partido Socialista. E é isso que está neste momento em cima da mesa. A negociação que está a acontecer é essa negociação. É PSD e CDS a tentarem ceder o mais possível, naquilo que é a sua avaliação, a medidas que o Partido Socialista defendeu ao longo da campanha eleitoral e que tem no seu programa, de forma a que António Costa se possa sentir tentado
a viabilizar este governo e a, por exemplo, aprovar o Orçamento de Estado para 2016. Se, na verdade, é exatamente isso que está a acontecer, eu também não sou capaz de adivinhar. E digo isto porque tenho algumas reservas relativamente àquilo que foi, ou há reservas em relação à avaliação, em relação ao que foi o comportamento da coligação neste processo negocial. Eu tenho a ideia de que, se verdadeiramente Pedro Passos Coelho e Paulo Portas quisessem captar o Partido Socialista para a sua causa, podia tê-lo feito de forma mais eficaz e, eventualmente, de forma mais rápida. Confesso que ainda hoje não consigo entender o que é que terá acontecido durante aquelas 3 horas em que, pela primeira vez, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e António Costa estiveram reunidos e onde depois vieram dizer que a conversa tinha sido inútil. E isso leva-me a crer que, eventualmente, do lado da coligação, haja também alguma resistência naquilo que serão as cedências a fazer ao Partido Socialista. Olhando agora para este documento, percebe-se que há uma tentativa de emendar a mão, isto é, percebendo que do lado do Partido Socialista não está a haver grande vontade para esse entendimento, e basta olhar para a cara de António Costa quando sai das reuniões com a CDU, com o Partido dos Verdes, com o Bloco de Esquerda, e a cara que ele faz... Ou são expressões diferentes? Expressões completamente diferentes. Há uma expressão de contrariedade cada vez que António Costa se senta à mesa com Pedro Passos Coelho e com Paulo Portas. E as próprias declarações que ele ainda hoje fez, quer à Reuters, quer à France Press, são declarações que nos dão a entender que, na verdade, ele está muito mais inclinado para uma solução à esquerda do que para uma viabilização de um governo de direita. Ricardo, consideras que essa inclinação para essa segunda solução, mais à esquerda do que para um apoio eventual à coligação, decorre de apoios que António Costa foi sentindo ao longo dos últimos dias dentro do Partido Socialista? Não, eu diria que aquela que será a variável principal é o facto de António Costa perceber que numa solução à esquerda quem liderará o processo é ele, isto é, será ele o primeiro-ministro com essa solução. Numa solução em que o Partido Socialista viabiliza um programa da coligação de direita, é Pedro Passos Coelho o primeiro-ministro e, na melhor das hipóteses, António Costa ficará como líder da oposição a precisar de viabilizar um orçamento de Estado que seja apresentado por eles ou a dar aprovação a muitas das medidas que a coligação quiser colocar governando o país, mesmo que haja muitas cedências feitas ao Partido Socialista. O lugar em que António Costa está não é um lugar confortável. Isto que eu agora disse pode dar a entender que ele, na verdade, apenas está interessado em ser primeiro-ministro e que esquecerá tudo o resto. Não vamos crer que, da parte dos políticos, haverá aqui uma preocupação com aquilo que é o bem da nação e, assim sendo, na verdade, o lugar de António Costa é neste momento um lugar desconfortável, porque se ele quiser governar com a esquerda, certamente que terá o desconforto de muitos dos eleitores que deram a vitória à coligação e que não entenderão porque é que apareceu o rosto de Pedro Passos Coelho na noite eleitoral como o grande vencedor e agora tem um primeiro-ministro que não condiz nada com esse rosto. Se der apoio à coligação da direita, ele ganhará imediatamente a antipatia de todo o eleitorado à esquerda, que não compreende porque é que ele não aproveitou esta ocasião privilegiada para tirar o poder a essa coligação de direita. E, portanto, ele nunca será amado por todos, ele vai ficar sempre numa situação que é desconfortável e, quer se olhe de um lado, quer se olhe do outro, encontraremos vantagens e desvantagens para qualquer uma das soluções. Ricardo, já que falaste do Bloco de Esquerda e também da CDU, como é que olhas para essa possibilidade de haver uma aproximação maior em matérias europeias, como o próprio António Costa afirmou, tendo em conta todo o discurso que fomos ouvindo desde a criação desses partidos e, sobretudo, olhando nestas últimas legislativas com especial ênfase para essas matérias? A tua pergunta permite-me esclarecer um aspecto que eu até agora ignorei. É que, na verdade, os programas eleitorais do Partido Socialista e da coligação Portugal à Frente são muito mais idênticos do que os programas do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e da CDU. Ou seja, essa coligação dos socialistas com os partidos mais à esquerda é uma coligação antinatura. Há ali muitos pontos de divergência e alguns deles absolutamente estruturais para que houvesse esse entendimento. Agora, já se percebeu que sobrepõe-se a essas diferenças o pragmatismo. E o mais pragmático de todos eles foi Jerónimo de Sousa. Considerou Paulo Portas que foi, ou melhor, Passos Coelho, que foi uma reunião inconclusiva. Ricardo Jorge Pinto, podemos retomar agora a análise. Afinal, o PSD, que esteve com o Partido Socialista, continua com dúvida que todos têm qual é que é a real intenção do PS.
Sim, mas fica cada vez mais claro, cada passo que se dá é mais notória a intenção do Partido Socialista de constituir governo com o apoio dos partidos à esquerda. Sinceramente, depois do resultado desta reunião, fica-se com a sensação de que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas estão a perder tempo ao estender a escada ao secretário-geral do Partido Socialista, que, na avaliação que certamente fez da atual situação, está a considerar ser mais pertinente organizar um programa de governo e obter o apoio da CDU e do Bloco de Esquerda. A passividade com que o Partido Socialista está a aceitar estas condições de negociação são esclarecedoras relativamente àquilo que é a falta de interesse do Partido Socialista em chegar a acordo com Pedro Passos Coelho e com Paulo Portas. E, portanto, tu serás testemunha de que eu não terei sido apanhado de surpresa com estas declarações de Pedro Passos Coelho, com o resultado desta negociação, porque, como eu tinha dito minutos ainda há pouco antes... estávamos a dizer isso mesmo. Exatamente, que me parece que António Costa neste momento está claramente empenhado em formar governo, ser primeiro-ministro e obter o apoio do Bloco de Esquerda e do partido da CDU, com os quais, de resto, já começou a criar comissões de trabalho para encontrar pontos de contacto e de convergência com essas forças partidárias, ao contrário do que está a fazer com a coligação de direita, junto da qual nem sequer parece estar a mostrar o mínimo interesse em olhar com atenção para os documentos apresentados e apresentar as contrapropostas, que seria aquilo que era natural se houvesse algum interesse de negociação. Ricardo, olhando para os timings que conhecemos de outros atos eleitorais, obviamente de natureza diferente, quando é que se poderá saber algo mais em concreto? Será no final da semana? António Costa ainda ontem dizia que esta semana poderia haver alguma conclusão. Sim, eu penso que da parte de António Costa, eventualmente, até ao final da semana, teremos uma declaração da intenção política do secretário-geral do Partido Socialista. Isto é, ele deverá dizer, ou pelo menos deu a indicar, que deverá dizer de forma muito clara qual é a posição que o Partido Socialista levará ao Presidente da República quando ele, ouvindo os vários partidos, perguntar, afinal, qual é a posição do Partido Socialista. Dá condições de viabilidade a um governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas ou não dá essas condições de governabilidade, tendo em conta que na cabeça do Presidente da República essa é a solução inicial que está em cima da mesa. E, portanto, até ao final da semana, penso, António Costa dirá estamos dispostos a encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de negociação com a coligação de direita ou não. Estou mais interessado em encontrar pontos de convergência com a CDU e com o Bloco de Esquerda e em liderar um governo com propostas que decorram dessas negociações. A partir daí, então, e na próxima semana, Cavaco Silva, ouvindo os partidos, chegará à sua própria conclusão. E, portanto, eu diria que os próximos passos neste momento serão esses. Não me parece, neste momento, muito provável que haja uma terceira ronda de negociações entre o Partido Socialista e a coligação de direita. Ricardo Jorge Pinto, e tendo em linha de conta esse teu raciocínio, voltamos ao início da nossa conversa e à posição de Cavaco Silva, que vai acabar por ser determinante em todo este processo. Sim, e aqui, de alguma maneira, eu penso que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas podem ter ganho alguns pontos. Porque, claramente, ao contrário do que aconteceu no início da semana anterior, onde, como eu há pouco dizia, me pareceu que não houve suficiente proatividade por parte da coligação, que percebia que estava numa situação instável, que tinha que obter o apoio do Partido Socialista, já que não poderia obter o apoio do Bloco de Esquerda nem da CDU, pareceram-me, sinceramente, muito passivos, muito tranquilos, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Claramente emendaram a mão, estão neste momento numa atitude não apenas mais proativa, mas até de muito maior humildade. Eu penso que o documento que hoje apresentaram é um documento em que, em várias frentes, estão a dar a possibilidade do Partido Socialista quase que executar um programa muito idêntico àquele que defendeu durante a campanha eleitoral e, portanto, aos olhos do Presidente da República, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não poderão ser acusados de falta de vontade de negociação. Agora, se para Cavaco Silva for absolutamente indispensável que o próximo governo tenha uma maioria parlamentar a suportá-lo ao longo da legislatura, então não vejo outra solução para Cavaco Silva senão dar posse a António Costa como primeiro-ministro de um governo com apoio da CDU e do Bloco de Esquerda.
Ricardo, só para as pessoas perceberem, nós estamos também à espera precisamente dessas declarações de António Costa, que se seguirão às de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, que já, de resto, vimos também em direto, as imagens já saíram da sede do Partido Socialista. Esse sinal de que estes encontros estão a decorrer na sede do Partido Socialista é a coligação que se desloca à sede socialista. Atenção também nesse sentido, o PS a tomar essa posição de força no meio das negociações. Sobretudo a coligação a tomar uma posição de fraqueza frente ao Partido Socialista. Isto é, esta não é a situação normal. Quem ganhou as eleições foi a coligação, seria o Partido Socialista que neste momento estaria nessa ronda de negociações a ir ao encontro dos partidos, na sede desses mesmos partidos. Se reparares, foi isso que aconteceu com a CDU, foi isso que aconteceu com o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista dirige-se às sedes desses partidos e procura aí encontrar o seu apoio para as suas ideias.